Aquilo que parecia um sonho distante, que era a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, hoje está se tornando uma possibilidade cada vez maior. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Na semana passada, ele estava xingando o Marco Rubio, o outro homem responsável pela negociação. No início do mês, ele chamou, vocês lembram, o Rubio de latino-americano frustrado. Ora, quem está em uma negociação, inclusive numa posição de desvantagem, afinal, são os Estados Unidos que estão ameaçando tarifar o Brasil, e não o contrário, porque o Brasil já tarifa os Estados Unidos, quem está numa posição desvantajosa numa negociação não parte para ofensa com o outro lado que quer negociar. Quer dizer, isso se você estiver interessado em negociar o que é melhor para o seu país. E esse certamente não é o caso do Lula. O que o Lula quer mesmo é que o Brasil seja tarifado, porque ele entende que isso é eleitoralmente bom para ele, mesmo que para o povo do país, que ele deveria representar, seja terrível. Então, assim, com certeza, nós podemos dizer que o G7 não foi uma boa reunião para o Lula. O clima está ficando pior a cada vez que passa, e isso porque o Trump não sabia ainda direito, quando ele sentou, quando ele teve essa oportunidade de conversar com o Lula a respeito, ele não sabia a respeito da condenação do Eduardo Bolsonaro. Você vê que ele foi informado no vídeo que a gente passou ontem, ali na hora, mas não sabia, inclusive confunde se é condenação, se é prisão. Não me parece claro se ele acha que foi o Flávio Bolsonaro ou se foi o Eduardo. Obviamente, hoje a gente já esclareceu para eles, fez chegar as informações detalhadas. Talvez se o Trump tivesse chegado essa informação a ele antes da reunião, talvez o clima da reunião com o Lula fosse ainda pior. E eu quero dizer para vocês que, no final das contas, esse tipo de coisa só beneficia a nossa posição. Aquilo que parecia um sonho distante, que era a volta da Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, hoje está se tornando uma possibilidade cada vez maior. A própria Folha de São Paulo, ontem, publicou uma reportagem repercutindo exatamente isso. Condenação de Eduardo Bolsonaro pelo STF amplia a munição e chances de Magnitsky contra Moraes, diz Paulo Figueiredo. Cadê a matéria? Aí. O que diz? O empresário bolsonarista, Paulo Figueiredo, afirmou à Folha, nesta quarta-feira, que eles me procuraram, que a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro pelo STF acentua nossa posição de vítima e aumenta a nossa munição. De acordo com Figueiredo, o ex-deputado deve constituir advogado quando for notificado. Claro, ninguém pode constituir advogado se não for notificado. Segundo ele, a condenação reforça os pontos que ele e Eduardo têm tratado nos Estados Unidos. Entre os pedidos dos bolsonaristas em solo americano, a solicitação para o retorno da lei Magnitsky tem sido cada vez mais recorrente. Aspas minhas. A gente achou graça da condenação. Não muda nada na vida da gente, exceto acentuar a nossa posição de vítima e aumentar a nossa munição, diz Figueiredo, que afirma que ele e Eduardo só pretendem retornar ao Brasil caso Flávio seja eleito presidente. Isso permanece. O Eduardo veio para cá sabendo que seria condenado. E aí a reportagem continua. Os demais ministros da turma são os próximos da lista, ameaça Figueiredo. E a gente está vendo isso na Folha de São Paulo. Deixa a reportagem, o título aqui o título. Deixa a reportagem aqui pra gente. Obrigado, Gabriel. Essa é a realidade. As cavadas de falta do Lula e as violações de direitos humanos por parte do Supremo Tribunal Federal, a perseguição contra a oposição, tudo isso só fortalece as nossas demandas aqui, porque servem para provar o que nós estamos dizendo desde o início. O que o Lula faz é provar que o que nós estamos dizendo é verdade, ao contrário do que diz o Alexandre. E ontem eu avisei que aconteceria, e hoje veio, uma manifestação formal do Departamento de Estado americano a respeito da condenação do Eduardo. Lembrem-se, eu falei no programa de ontem que ela viria. A Reuters publicou uma reportagem com o título Lula diz que Trump deve ficar fora das eleições brasileiras. E expôs o que disse o porta-voz do Departamento de Estado americano. Disseram assim, um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a condenação de Eduardo Bolsonaro faz parte de um padrão de perseguição e lawfare por parte dos tribunais brasileiros contra a oposição política. Vejam a gravidade. Há um padrão, ou seja, é um comportamento repetido de perseguição
lawfare, que é o uso de judiciário, né? O uso de ataques políticos através do judiciário, contra a oposição política. O porta-voz do Departamento de Estado acrescentou que debates políticos devem ser resolvidos por eleições democráticas e não por coordenações judiciais. Então nós tivemos a fala do Trump ontem, dizendo que o Brasil está um país duro e perigoso para a oposição. Teve fala do Departamento de Estado e as notícias da condenação do Eduardo estão rodando o mundo. Tivemos manifestação ontem do CPAC, um dos principais aliados do Donald Trump. Então o que eu quero dizer é o seguinte: continuem o bom trabalho, Lula e Alexandre. Por favor, não parem de nos ajudar. Nós sempre dissemos que os nossos planos tinham sempre 2 pilares. Lula sempre fará merda, 100% de aproveitamento. 2, Alexandre sempre dobrará a aposta, 100% de aproveitamento. E é por isso que nós vamos chegar exatamente onde nós queremos chegar, se Deus quiser. Mas nada está tão ruim que não possa piorar. Além da vergonha pública no G7 e do desastre em relação a tudo que estava planejado pelo governo Lula em relação a Trump e o governo americano, o Lula também teve algumas das suas falas privadas, algumas das suas mentirinhas, algumas das suas picaretagens pegas por microfones que estavam ligados. Ele foi pego falando algumas das coisas, eu diria, bem cabeludas. O primeiro vídeo é o da conversa do Lula, entre o Lula e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e a ex-presidente da Comissão Europeia também, Kristalina Georgieva. Em meio a esses globalistas, o que estava dizendo Lula? Só um trechinho para mim, Gabriel. Não sei porque caô, né? I don't know why the UN não adota does not adopt o sistema eletrônico electronic voting como system orientação aos países. as a guidance to the other countries. O Lula fala do voto eletrônico. Por que a ONU não adota? Por que o voto eletrônico usado no Brasil não é usado no mundo inteiro? E nós sabemos que não é usado em quase lugar nenhum. O que ele está falando? Eu falei aqui no programa ontem sobre os números e eu quero trazer eles aqui de novo. No final do mês passado, a The Economist publicou uma matéria que tratava sobre as urnas eletrônicas e que traz o seguinte título: o sistema altamente tecnológico de voto do Brasil está perdendo os eleitores. Em um trecho, eles descrevem o seguinte: The Economist, o maior veículo globalista do mundo. Em 2009, 45% dos entrevistados brasileiros disseram à empresa de pesquisas Latino Barômetro que acreditavam que as eleições eram limpas, 45%, enquanto 47% afirmavam que eram fraudulentas, já em 2009. Em 2024, apenas 32% confiavam e 61% suspeitavam de fraude. As opiniões sobre as urnas eletrônicas, especificamente, também têm mudado. Em uma pesquisa recente, 43% dos entrevistados disseram que não se pode confiar nas urnas eletrônicas. Ou seja, desde 2019, antes de Bolsonaro, antes de Alexandre de Moraes, antes de tudo, uma parcela enorme, estamos falando aqui por esses números, de, 100 milhões de brasileiros. Em 2009, não 2019, 2009, uma parcela enorme da população já confiava da lisura e da transparência desse modelo 100% eletrônico que o Lula está dizendo que a ONU tem que implementar. Vejam, a ONU, o Lula quer que a ONU implemente o modelo de votação dos países. Essa é a definição de globalismo. O que é globalismo? Globalismo é quando os estados-nação, ou seja, os nossos países, nosso povo, perde a capacidade de determinar o seu próprio destino e esta determinação vai para a mão de burocratas e que se consorciam com bilionários que não estão sujeitos à democracia do Estado-nação, não estão sujeitos ao escrutínio e à votação popular. Qual o controle que você, que mora no interior do Sergipe, tem sobre o que decidem os bilionários da ONU? O que decidem os burocratas da ONU? Se eles quiserem implementar um sistema que você não gosta, você pode votar eles para fora? Não pode.
Você pode reclamar, você pode protestar contra eles? Não pode, eles estão lá longe. Eles nunca verão você na sua vida, eles não prestam conta para você. E é esse o sistema que o Lula está querendo implementar. É esse o sistema que ele quer empurrar a goela abaixo do mundo inteiro através da ONU. Um sistema que o povo brasileiro não confia. Em 2024, 2 anos depois das eleições, que o Lula no vídeo diz ter vencido pela 3ª vez... mentira! Segundo a pesquisa citada pela The Economist, 2 entre cada 3 brasileiros suspeitavam de fraude nas eleições. E 43% não confiam nas maquininhas. Esse número de 43% não é nem do Latino Barômetro, é da Quest de fevereiro desse ano. Os números do Latino Barômetro e da Quest citados pela The Economist, a revista para a qual a esquerda ama pagar pau, são esses. Então eu não sei, mas lendo isso, me parece que esse não é um sistema muito exemplar. Mas essa talvez não tenha sido a mais polêmica e a pior fala do Lula, que acabou tendo áudio vazado no G7. Que o Lula é mentiroso, nós já mostramos no programa de hoje. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.